Boa noite. Que nós possamos, como sempre, aproveitar o ensejo e nos ligarmos aos nossos mentores individuais. Porque se já temos aí uma casa cheia, imagine que todos nós, nesse momento, conseguíssemos sintonizar com os nossos mentores, aqueles que nos acompanham desde o momento da nossa preparação para a encarnação, que nos conhecem mais do que nós. Entregar-se à mão de Deus é importante, mas o mentor é mais próximo, é aquele que nos conhece, sabe nossas provas e nossos testes. Com eles, nós ficamos mais fortalecidos. Eles fazem com que nós façamos uma subida na nossa vibração, porque eles estão um pouco mais altos do que nós na questão vibratória. E junto com eles, nós podemos então sintonizar com as equipes espirituais dessa casa. Imagine só quantos trabalhadores espirituais, dia e noite, 24 horas, domingo, sábado, feriado, têm atividades aqui na casa. Esses espíritos amigos também fazem com que a casa fique o tempo todo nessa vibração, nesse campo de energia bem elevado. Com eles, nós podemos então subir a nossa vibração, elevar-nos das nossas dificuldades do dia a dia, das problemáticas, das questões mesmo que vão nos deixando hipnotizados na preocupação do cotidiano. E com eles nós poderíamos pedir que nos ligássemos então a espíritos do espaço, fraternidades do espaço, as fraternidades que estão no espaço trabalhando em prol do nosso desenvolvimento aqui na Terra, como por exemplo a fraternidade do Dr. Bezerra de Menezes, que tem a ver muito com a nossa saúde física e também psicológica, como se nós pudéssemos nos ligar então às equipes do Dr. Bezerra de Menezes que fossem nos elevando vibratoriamente, eles pudessem nos levar a alçar voos vibratórios até equipes ligadas, por exemplo, a Maria. E ligados a Maria, o campo vibratório de Maria, o campo energético de Maria nos envolvesse e fosse nos tracionando para cima, como se nós pudéssemos perceber que estar encarnado é uma passagem, é um tempo, é uma coisa rápida, onde a gente está desenvolvendo a nossa inteligência, onde a gente está desenvolvendo algumas questões que só encarnado nós conseguimos. E ela então pode nos proteger, nos orientar com o seu manto de luz rosa dourado. E com esse manto de luz rosa dourado, nós pedimos a ela que nos levasse até seu filho. E até ele nos pudesse trazer a sua luz. E ele mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, eu estarei ali presente. Ele estará aqui presente? Sim, vibratoriamente. A luz dele vai nos emanar e pode nos envolver. E quanto mais nós tocarmos estas energias, estas luzes, mais nós nos transformaremos. Mais nós conseguiremos modificar os aspectos da nossa vida que eventualmente estão nos trazendo dificuldades físicas, emocionais, mentais ou até espirituais. Que a luz de Jesus então nos envolva nesse evangelho. Hoje eu trouxe algumas propostas e algumas perguntas que eu tenho buscado tanto na rádio, no programa de rádio, no meu cotidiano, porque nós também temos a proposta de algumas vezes, algumas segundas que a gente vem aqui, responder algumas questões que vocês têm aí dificuldade ou que tenham interesse. Por isso fica sempre aberto. Quem tem esse interesse pode fazer algumas perguntas, colocar na caixa e a gente vai buscar uma semana para responder. Gostaria de ouvir a respeito do aborto. Como fica a evolução do espírito que foi abortado? Ele pediu para vir cumprir uma missão? E aquela mãe que impediu a sua vinda, como fica a sua evolução espiritual? É preciso cumprir a missão de novamente aceitar esses espíritos em outra vida? Bom, a questão do aborto é muito interessante, porque numa casa espírita outro dia, me pediram, porque estavam fazendo uma campanha
contra o aborto. E eu falei, eu não vou fazer campanha contra o aborto. Como? Você vai fazer campanha contra o aborto? Não. Porque tudo aquilo que nós fazemos campanha contra, nós damos força, nós damos energia. Então vamos começar a aprender que nós vivemos num planeta de polaridades. E as polaridades assim, ou eu estou num polo ou eu estou no outro. Então não é interessante. É interessante que eu fique no meio termo, no sentido do equilíbrio. Eu não posso ser contra nada, porque se eu estou contra alguma coisa, eu estou dando força para aquilo. Então eu falei, em vez de eu falar contra o aborto, vamos falar a favor da vida? Opa, então eu estou falando a favor do que eu quero. Nós precisamos então sempre positivar o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa energia, a nossa emoção. Se eu fico falando contra alguma coisa, eu estou negativando. Se eu falo que eu não quero tal coisa, eu estou dizendo aquilo que eu não quero. Eu estou dando força, eu estou dando energia para aquilo que eu não quero. Então é a inteligência, hoje em dia, na comunicação, eu vou comunicar positivamente. Eu pensar naquilo que eu não quero e colocar justamente aquilo que eu quero. Muito comum as pessoas chegam até a mim com uma série de queixas e eu pergunto, o que você quer? Ela continua dizendo que ela não quer. Sim, eu só sei o que você não quer. Você não quer ficar doente, você não quer ficar sozinha, você não quer ter dificuldades. Tudo bem, mas o que você quer? Então, aprendi nesse final de semana uma coisa muito interessante, que mesmo nas questões de preces, nós podemos fazer as preces de forma colinérgicas ou adrenérgicas. Olha que bonito. Colinérgicas ou adrenérgicas. Colinérgico você faz do passivo. Você fala, ai Senhor, puxa, seria possível que o Senhor me ajudasse, puxa, seria tão bom. Eu fico muito no peditório, eu fico muito numa questão de me colocar submisso demais na questão. E estudos que fizeram, científicos na questão das pessoas que conseguiram emanar a prece, aquelas que agem com adrenalina, isto é, eu quero ficar melhor, eu quero arrumar no trabalho, eu desejo me sentir mais saudável. Você coloca mais energia. Onde a adrenalina, sabe, todo mundo sabe o que é o susto, eu me coloco com mais energia, eu vibro mais. Tanto que a comparação que fizeram, estudando os índios, eles ficam lá tratando as pessoas, pulando em volta das pessoas. E aqueles pulos que eles ficam fazendo, eles ficam o quê? Colocando mais energia, mais adrenalizando. Né? Existem alguns estudos também espirituais que são, eles dizem que nós temos que pôr a questão no afirmativo. Eu sou, eu sou, com energia, com força. Então, muitas vezes na nossa vida, nós precisamos agregar, somar a humildade natural que a gente precisa ter, sem isso não adianta nada, mas colocar energia. O que você quer? Eu sou a favor da vida. Não, eu sou contra o aborto, e fico levantando uma bandeira, levantando a questão. Já falei aqui também, se eu fico contra o cigarro, a pessoa só pensa naquilo, só fica pensando no cigarro. Então eu vou falar, a favor da saúde. Tira aquele tema, tira aquilo que está te trazendo. Então, eu não sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. É uma outra maneira de eu não ser a favor do aborto, eu ser a favor da vida. Nisso nós podemos lutar todo dia. O que eu sou a favor? O que eu quero mesmo? Aquilo que eu estou lutando contra, eu vou fazer a transformação. E nós vamos transformar, porque nós vamos modificar. Então a questão do aborto, eu já tenho aprendido sobre vários aspectos. Primeiro, é um crime, segundo a lei espiritual. Isso a gente já sabe, porque estamos matando alguém. Estamos matando alguém. Já existe alguém ali, ponto. Só porque a pessoa tem 2 centímetros ou 2 metros, não importa a diferença. É uma pessoa viva que a gente estará assassinando. Então, o assassinato é crime. Ponto passivo. Agora, vamos ver as circunstâncias. Né? E todo aborto pode ser considerado um assassinato. Isso do ponto de vista espiritual. Mas existem outras situações que precisam ser levadas em conta. Né? Certa feita, o Dr. Reinaldo Leite estava com ele em Portugal. E ali houve uma situação muito, muito interessante, porque ele fez uma palestra lá, e no final da palestra, uma senhora, daquelas portuguesas, bem portuguesa, não sei se tinha bigode, eu não cheguei a ver, mas tudo bem. Aquela senhora bem, e chorando aos prantos, chorava. E ele, né, e era, doutor, eu preciso falar, né? Tudo bem. E aí ele ficou tranquilo e falou, porque
ela tinha feito 4 abortos. 4 abortos por quê? Porque tinha sido, entre aspas, né, a gente sabe, infelizmente, antigamente uma condição, o marido tinha obrigado ela a fazer os abortos. E ela estava carregando uma culpa, ainda mais agora, que ela tinha, digamos assim, conhecido a doutrina espírita, conhecido a questão espiritual, a culpa vinha muito forte. E ele contando depois para nós, Maria Angélica, que era a mentora dele, se aproximou dele e disse, pergunte a ela se ela tem 2 filhas. Ele falou, a senhora tem 2 filhas? Tenho 2 filhas. Dessas 2 filhas que a senhora tem, cada uma não teve 2 filhas? Cada uma não teve 2 filhas. Sim, eu tive primeiro 2 filhas, depois os abortos, e essas 2 filhas, cada uma teve 2 filhas. Falei, então, os espíritos estão todos de volta. E aí ela chorava mais ainda, porque eles tinham retornado, eles tinham voltado. E no encanto, dizia depois o doutor Reinaldo, o marido dela desencarnado, esse sim, chorava copiosamente, porque ele tinha, no entender dele, feito uma situação, e no plano espiritual ele estava super arrependido. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter consciência dos nossos equívocos, vamos nos arrepender. E aí nós vamos ter que, essa coisa de pagamento é muito relativo, nós vamos precisar ressarcir. Então eu digo, como é que a gente vai ressarcir? Eu cometi um aborto, tudo bem, você vai ficar na culpa, você vai ficar trancado dentro da cadeia e não está servindo à sociedade. Hoje em dia, a justiça, já existem casos que, dependendo do tipo de situação de crime, de delito, o juiz pode, em vez de imputar uma pena de prisão, quando a pessoa fica presa, ele pode imputar algum tipo de trabalho social, porque não é uma pessoa perigosa na sociedade. Então ela vai ressarcir os danos dela de uma outra maneira. Eu entendo que a espiritualidade, claro que vai ver isso de outra maneira. Então muitas de nós que possam ter cometidos, encarnados ou desencarnados, tá? Esse equívoco, a espiritualidade não quer ficar só punindo. O processo de punição é um processo que nós mesmos entramos para que a gente possa acordar a nossa consciência. É necessário sim que a gente acorde a consciência e faça o ressarcimento. Como que eu vou ressarcir? O que eu vou trabalhar em prol da sociedade? Por isso também, muitas das vezes, nós temos dificuldades de entender. Então, quantos de nós somos remitentes no erro? Então, um espírito, por exemplo, que teve essa questão do aborto numa encarnação anterior e não entendeu, não aceitou, ficou remitente, achou que era daquele jeito mesmo, que podia fazer. Então, ele teve uma situação que ele provocou. Mas ele precisa acordar. E a espiritualidade quer que a gente acorde. Nós estamos dorminhocos demais. Não estou falando só em palestra, não. Estou falando dorminhoco da vida, né? Dorminhoco demais. O nível de consciência nosso, a hipnose coletiva que a gente vive é muito grande. E quando eu digo, eu me coloco também. Muitas vezes a gente está hipnotizado e não percebe. A espiritualidade vem buscar o despertar. E muitas vezes essa entidade precisa passar, entre aspas, por uma experiência que aí ela vai ver, nossa, como é sofrido, nossa, como isso é doloroso. Então, muitas das vezes, até a entidade que vai ser abortada, vai ser colocada numa situação onde ela também tem um aprendizado ali. E aí, desse aprendizado, ela vai tirar uma revolta, porque todo sofrimento nosso, a gente vai passar ou pela revolta ou pelo aprendizado. A revolta é revolta, volta de ré, revolta. Fica sempre no erro. Se eu aprendo com aquele processo, eu me resigno. Puxa, eu cometi tantos equívocos, eu provavelmente estou passando por uma situação, não é de pagamento, é de aprendizado. E quanto mais resignado, isto é, quanto mais eu tenho aceitação de coração, porque eu preciso aprender com aquilo, mais rápido é o processo. E muitas vezes o espírito que foi infelizmente abortado, ele passa por uma situação de aprendizado dele. Ali todo mundo aprende. A pessoa que cometeu o aborto e o espírito que está sendo abortado também está aprendendo. Muitas vezes o espírito até sabe, puxa, vim na hora errada, né? Às vezes a gente não vai, vou visitar a Dona Marlene, vou lá da Dona Marlene, lá, ver se ela me dá uma pizzazinha na sexta-feira à noite, eu toco a campainha na casa dela, e ela está gripada com febre, eu falo, Rubens, não vou.